Bem, hoje vamos falar de acidentes zoofídicos, que são acidentes causados por espécies peçonhentas de serpentes. Os acidentes zoofídicos, se tratando do Brasil, eles vão ser causados por serpentes, mas que são répteis de sangue frio, que são desprovidos de pálpebras e de aparelhos auditivos externos. Eles são mais distribuídos em regiões tropicais e subtropicais. E as serpentes peçonhentas do Brasil pertencem a duas famílias principais, a família Viperidae e a família Elapidae. A família Viperidae vai compreender os gêneros Bothrops, Crotalus e Lachesis, que respectivamente correspondem às espécies da jararaca, da cascavel e da surucucu. Já a família Elapidae vai corresponder ao gênero Micrurus, que vai ser basicamente a espécie, o gênero que vai corresponder à espécie da coral verdadeira. Já a família Colubridae é a família que se refere às corais falsas, as falsas corais. Cabe ressaltar também que essas espécies elas têm uma distribuição heterogênea no território brasileiro. Então, os acidentes zoofídicos eles possuem diferentes características epidemiológicas de acordo com a incidência nas regiões brasileiras e de acordo com o período do ano também. Como, por exemplo, aqui nesse gráfico a gente pode perceber que algumas espécies têm uma maior prevalência de acidentes, como, por exemplo, a Bothrops, justamente porque ela tem uma maior disseminação pelo território. E já a Crotalus, que as cascavéis, elas são mais restritas a alguns ambientes áridos, como, por exemplo, Cerrado e a Caatinga. E como a gente pode ver, a Micrurus, como por ela ser mais restrita do ambiente silvestre, propriamente dito, ela tem uma menor incidência de acidentes por. A Micrurus não, a Lachesis, ela tem uma maior incidência de acidentes em seres humanos. Já a Micrurus, ela, por ter um comportamento mais dócil e também ser de ambiente silvestre ou peridoméstico, não necessariamente por um ambiente urbano, ou no caso peridoméstico não, periurbano, ela também tem uma menor incidência, além de ter um ambiente, de ter um hábito não urbano e ter, além de ter esse hábito menos urbano, ela também tem um comportamento mais dócil que reflete uma menor incidência de acidentes ofídicos. A maior parte desses acidentes ofídicos são decorrentes dos membros inferiores, né, nos pés e pernas, e são obtidos mais comuns em acidentes e os óbitos mais comuns são em decorrência de acidentes com crotalos. Justamente porque a Crotalus ela tem uma particularidade muito específica que o veneno da Crotalus ele não possui uma atividade proteolítica. Então, o indivíduo que é picado por uma cascavel, por exemplo, ele não tem aquela sensibilidade, todo aquele processo inflamatório rápido, como acontece, por exemplo, na jararaca do gênero Bothrops ou na surucucu do gênero Lachesis. Então não tem essa inflamação intensa que gera dor e a liberação de mediadores inflamatórios presentes no veneno dessas duas espécies. A Crotalus não possui essa atividade proteolítica tão intensa como as outras. Então ela não vai gerar uma sintomatologia tão dolorida como as outras, o que leva a uma menor percepção daquela picada. Então, quando a pessoa percebe que ela foi picada por uma cascavel, por exemplo, já tem passado um dia ou um tempo um pouco maior, que leva a uma maior difusão do veneno pelo sistema, acarretando numa maior uma sintomatologia mais grave e um maior acometimento dos sistemas orgânicos do corpo. Já como eu falei aqui, a maior parte dos óbitos ocorrem com atendimento depois de 6 horas do acidente, justamente porque a pessoa não percebe que a picada foi imediata, não percebe de imediato a picada, por ter não ter essa ação proteolítica, então ela não corresponde a um estímulo nociceptivo tão grande como os outros gêneros e as outras espécies. Aqui também o conhecimento sobre as espécies apoia a qualidade do atendimento, justamente porque se eu sei que numa área eu tenho uma maior prevalência de uma certa espécie, o atendimento ele já é mais direcionado, eu não preciso imaginar qual cobra foi que picou para depois administrar o soro antiofídico.
No tocante às identificações das serpentes, ela é dada por dois fatores, tanto pela falseta loreal, no caso, a identificação no tocante à peçonha, que no caso é a capacidade de inocular veneno ou de ser venenosa ou tóxica, etc. Então, ela é dada basicamente de duas formas, no caso, a identificação física, né, visual da espécie, ela se dá a partir de dois critérios, que é a falseta loreal, que é um órgão localizado entre os olhos e as narinas, e que é um órgão termosensível, ou seja, ele que percebe a irradiação de calor das presas no ambiente, então ela tem essa certa sensibilidade ao calor, que facilita a caça dela, e também pelas características da cauda. Alguns gêneros têm a cauda lisa, como por exemplo as jararacas, já as cascavéis elas vão ter a presença desse chocalho, e as aqueses vão ter escamas eriçadas, então a gente vai ter uma cauda eriçada nessa espécie da surucucu, as aqueses. E a identificação das espécies dos gêneros micruros, elas são diferentes, né? Porque uma das exceções é as corais verdadeiras, elas não possuem falseta loreal e são peçonhentas. E elas também são, e essas espécies, elas também, não só essas espécies aqui, mas as cobras no geral, elas são divididas de acordo com a capacidade de inoculação de peçonha, que se dá de acordo com as presas, o tipo de presas, o tipo de dentição que essas cobras possuem. E elas são divididas basicamente em 4 grupos, que são as ágrafas, que são umas espécies que possuem uma dentição mais homogênea, com dentes maciços, sem canal central de inoculação, ou seja, como esses dentes maciços não possuem esse canal, elas não têm essa capacidade de inoculação e vão estar mais presentes ali em cobras construtoras, né, como por exemplo em sucuris, em jiboias, em pitons reticuladas, etc. Já a dentição opstógrafa, ela vai ser uma dentição onde vou ter possuir 2 ou mais presas com suco externo e com canal central pelo qual o veneno ele vai ser injetado, e em diferenciação das outras que também possuem presas com suco externo, com suco de inoculação de veneno, com capacidade de inoculação de veneno. Essas presas das opstógrafas elas vão estar localizadas na parte posterior da maxila superior dessas cobras, certo? E as cobras que vão fazer parte desse grupo e que são peçonhentas são as famílias do gênero, são as famílias Colubridae, que fazem parte desse grupo, que no caso são as falsas corais. Só uma correção, as corais falsas elas não são peçonhentas, eu falei, não lembro, se eu tiver falado que são peçonhentas, correção, elas não são peçonhentas, as corais falsas, elas são dos gêneros opstógrafas. Já dos gêneros opstógrafos não, elas possuem dentição opstógrafa e são da família Colubridae. Já a classificação no tocante da dentição aproterógrafa são espécies que vão possuir um par de presas localizadas na porção anterior da maxila superior e vão possuir um canal central, só que esse par de presas em contraste com as solenógrafas, elas são um par de presas fixas, elas não são retráteis como nas solenógrafas que a gente vai falar daqui a pouco. Então essas proterógrafas possuem presas fixas localizadas na parte superior da maxila e na porção anterior, e vão estar presentes nas espécies da família Lapidae do gênero Micrurus, que no caso são as corais verdadeiras. Já as solenógrafas, elas vão ser as espécies que possuem um par de presas que são retráteis e são mais longos do que as outras. Elas são retráteis e são mais longos e possuem um canal central capaz de inocular veneno. Estão localizadas na porção anterior da maxila superior e vão estar presentes justamente nas jararacas, nas surucucus e nas cascavéis. E elas possuem também essa membrana que protege a presa. Aqui, basicamente, um resumo dessa identificação das serpentes pela falseta loreal, né? No caso, a falseta loreal, quando presente,
vai identificar caracteristicamente que vão ter peçonhentos, ou seja, todas as cobras que possuem fossília loreal, elas são peçonhentas, mas nem todas que não possuem não quer dizer que não são peçonhentas, porque a gente tem a exceção da coral verdadeira. A coral verdadeira ela não tem fossília loreal, porém ela é peçonhenta sim. E aí a gente tem essa identificação pela cauda lisa que vai permitir diferir as serpentes da família Viperidae a partir dos seus gêneros, de acordo com a cauda. Enfim, basicamente é isso. Agora, no tocante ao veneno, ele vai ser produzido pelas glândulas de veneno supralabiais, que vão estar presentes nos dois lados da cabeça, ao longo das maxilas. Essas glândulas de veneno vão estar presentes nessa parte supralabial. E basicamente a constituição do veneno ela vai ser complexa, com toxinas de diversas atividades. Eu vou dar aqui alguns exemplos, como por exemplo a ação proteolítica, que vai estar presente nos venenos basicamente das brotrópicas e laquéticas. Laquéticas, no caso, elas não vão estar presentes, por exemplo, nas do gênero Crotalus, como eu falei anteriormente, na cascavel, justamente porque ela não tem como ela não tem essa ação proteolítica, ela não tem essa picada com uma dor e edema tão evidente, o que não leva a pessoa a perceber que foi picada. Então decorre um tempo até ela perceber os efeitos das toxinas do veneno das Crotalus, das cascavéis. Enquanto que no contrário, no caso do gênero Lachesis e do gênero Botrops, essa dor ela é mais perceptível, portanto elas não são tão letais, tão letais assim no quesito de demorar tanto tempo para manifestar os sintomas e ser tratada. E basicamente essa ação proteolítica ela vai promover a desnaturação das proteínas, que vai resultar em necrose no local da picada, e em decorrência das ações, essa necrose vai ser em decorrência das ações das coleginases, das hialuronidases, dos mediadores inflamatórios como as bradicininas, o óxido nítrico, e as hemorraginas também vão causar isso também, que no caso são metaloproteínas que possuem zinco na sua composição, e também da ação procoagulante, né, porque vai gerar uma certa isquemia que vai levar também a essa necrose. E também essa ação coagulante pode ser resultante também de infecções secundárias, porque a gente vai ter essa atividade proteolítica que vai predispor essas infecções secundárias, que podem levar também a essa necrose. Já a ação coagulante vai estar presente nos venenos da brotrópica, da crotálica e da laquética, ou seja, em todas as espécies do gênero, da família Viperidae, e ela vai ter basicamente a ativação da cascata de coagulação, que vai gerar o consumo do fibrinogênio circulante e formação da fibrina intravascular. Aí o aumento dessa coagulação vai exaurir as plaquetas e os fatores de coagulação necessários para controlar as hemorragias, então a gente vai predispor o indivíduo a hemorragias distantes do local de inoculação do veneno. Então, por exemplo, tem hemorragia gengival, hemorragia nas fossas nasais, que é epistaxe, e etc. Já e essa ação coagulante, ela possui dois tipos de ação. Uma direta, onde as enzimas vão atuar diretamente sobre o fibrinogênio. Então elas vão possuir uma ação. Então elas vão possuir uma ação trombina-like, ou seja, vai simular a ação da trombina, a protrombina, que é convertida lá em trombina pelo fator de von Willebrand. Ela faz isso com von Willebrand pela tromboplastina, fator residual. A tromboplastina ela converte a protrombina em trombina, que cliva o fibrinogênio em fibrina, certo? Então essas enzimas trombina-like presentes nos venenos das espécies do gênero da família Viperidae, elas vão ter essa ação direta, ou então elas podem ter uma ação indireta, que vão ser enzimas que atuam sobre os fatores de coagulação, como o fator X ou o fator 2, que vai levar ao consumo do fibrinogênio
E nos biotrópicos, essa ativação do fator X vai ter também um consumo de plaquetas e dos fatores 5 e 8, que vão levar a um quadro semelhante à coagulação intravascular disseminada e pode causar também plaquetopenia pelo excesso de consumo de plaquetas, ou seja, essa agregação plaquetária é exagerada. Já a ação hemorrágica, ela é decorrente de hemorraginas, ou seja, metaloproteínas que, como eu falei anteriormente, metaloproteínas que possuem zinco na sua composição, e elas vão promover uma ação, uma lesão direta na membrana basal dos capilares e vão estar associadas à plaquetopenia e alterações de coagulação. Alterações de coagulação, certo? Já a ação edematogênica se origina da combinação de vários fatores, não só das toxinas hemorrágicas que atuam nos vasos sanguíneos, como também a liberação de histamina, prostaglandinas, que no caso vão estar presentes nas atividades proteolíticas, a fosfolipase A2, que também vai estar presente na maioria dos venenos e que vão clivar algumas membranas celulares, vão lesar algumas membranas celulares, e vai estar a ação conjunta com outras proteases também. Já a ação neurotóxica, ela vai estar presente nos venenos da crotálica e da crotálica e também da elapídica, que no caso são as corais verdadeiras, que a crotálica ela vai ter um efeito apenas pré-sináptico, enquanto que a elapídica vai ter um efeito pré-sináptico e pós-sináptico, que eu vou falar posteriormente, e que vai causar o bloqueio dessa placa neuromuscular por inibir a liberação de acetilcolina ou por competir com a acetilcolina na fenda sináptica. E a crotoxina no caso da crotálica, é a fração correspondente à neurotoxina do veneno das corais. Já a ação miotóxica, ela vai estar presente no veneno da crotálica e vai promover a lise e a necrose das fibras musculares, que pode ser causada também por isquemia. Então, essa coagulação ela pode levar a isquemia, que pode levar a necrose muscular. Isquemia, né? Pode levar também essa miotoxina. A ação neurotóxica ela também está presente também nas laquésias, que no caso são surucucus. Não apenas na crotálica da elapídica, mas elas são mais características dessas duas. Já a ação nefrotóxica, ela vai estar presente no veneno da crotálica, então inclusive a insuficiência renal aguda, ela é uma das maiores complicações dos acidentes por cascavel, e ela vai promover, no caso também vai ocorrer isso, também essa ação nefrotóxica também ocorre nos acidentes biotrópicos, e vai promover lesões tubulares no endotélio renal, que vai levar à insuficiência renal aguda. E também essa insuficiência renal aguda também pode ser por hipovolemia, decorrência de hemorragias, ou até mesmo da disseminação de coágulos nesses vasos que irrigam o rim, que levam à necrose e levam à insuficiência renal aguda. E as manifestações locais basicamente são dor, edema, equimose, e pode ou não apresentar necrose. As manifestações sistêmicas elas são mais particulares, a depender da espécie, e eu vou falar especificamente de cada uma delas quando eu estiver falando dos gêneros específicos. Agora, falando de gêneros e grupos de serpentes, nós vamos ter no gênero Botrops a jararaca, que vai estar presente em zonas rurais e periferia urbana. Elas vão ter basicamente essa maior distribuição, elas vão ter uma distribuição mais digamos assim, uma distribuição maior pelo continente brasileiro, pelas regiões brasileiras do que as outras serpentes, né? Tem uma distribuição. Ela possui hábito noturno, crepuscular e comportamento agressivo quando ameaçadas. Já o Crotalus vai ser o gênero da cascavel. Ela vai estar mais presente em áreas abertas, basicamente do Cerrado e da Caatinga, então ela vai ter uma incidência no centro-oeste, nordeste e norte ali. E basicamente ela também, antes de atacar, ela tem um sinal de alarme, que é justamente o chacoalhar do chocalho dela, que produz um barulho muito característico de cascavel, e ela alardeia antes de atacar. Já as espécies do gênero Lachesis, basicamente vão ser as espécies do gênero, as espécies surucucu, né?
que no caso é uma espécie peçonhenta americana. Ela pode alcançar até 3,5 metros e vai habitar basicamente áreas florestais da Amazônia e da Mata Atlântica. Ela é uma espécie mais silvestre e habita também plantações de cacau. Então, as incidências podem ocorrer, as maiores incidências ocorrem também nesses locais de plantação de cacau. E por ela possuir uma maior habitação silvestre, os incidentes por surucucu são bem menores do que as outras espécies, com exceção da coral verdadeira, já que ela também, além de habitar não tanto assim um ambiente mais urbano, mas um ambiente mais silvestre também, ela também tem um comportamento mais dócil do que a surucucu, que é um pouco mais agressiva. Já falando da família Lapidae do gênero Micrurus, a gente fala da coral verdadeira, que ela tem uma coloração muito específica e característica, e também como eu falei, ela vai ter esse comportamento mais dócil. As corais falsas, elas não possuem essa presa inoculadora, portanto, elas não são peçonhentas e elas também possuem um padrão de coloração diferente das corais verdadeiras. As corais falsas possuem um padrão de coloração diferente das corais verdadeiras. E aí a gente também tem esse gênero Colupridae aqui, que é do gênero basicamente das cobras cipós, mas que não tem importância tanto assim pra gente. Falando agora um pouco do acidente bootrópico, ele vai ter, como eu falei já bastante dessas ações de venenos, eles vão ter uma ação proteolítica, uma ação hemorrágica e uma ação coagulante. Basicamente são essas três ações. E essa ação proteolítica, como eu já falei anteriormente, é decorrente de proteases, colagenase, hialuronidase e de mediadores inflamatórios, como por exemplo a bradicinina, as prostaglandinas, as prostaciclinas. E elas basicamente vão causar o edema, que pode progredir para bolhas e necrose. A atividade proteolítica ela também é desencadeada por hemorragias e pela ação procoagulante, justamente porque eu vou ter o consumo desses fatores. Mas enfim, vamos focar na atividade proteolítica causada por proteases, unidades e mediadores inflamatórios. Já a ação coagulante, ela vai ser basicamente decorrente na ativação de modo simultâneo ou isolado do fator X. Então, o fator X, ela é, digamos assim, um fator comum da via simultânea ou isolada do fator X. E essa ativação simultânea e isolada, ela tem uma implicação muito importante, ou não muito importante, mas uma implicação importante no quesito do diagnóstico, justamente pelo que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas o tempo da via intrínseca e da via extrínseca são medidas por testes diferentes. Então, existem algumas espécies que atuam de modo isolado em uma parte, e existem espécies que atuam de modo simultâneo, tanto na via extrínseca como na via intrínseca, certo? E aí, no caso dessa via simultânea, eles, no caso dessas vias, elas vão converter o fibrinogênio em fibrina, justamente porque elas vão possuir enzimas fibrina-like, que basicamente são enzimas do tipo fibrina. E o que a fibrina faz? A fibrina ela é ativada pelo fator tecidual, que é a tromboplastina. Ela ativa a protrombina em trombina, e aí a trombina ela cliva o fibrinogênio em fibrina, e proteína e enzimas que são fibrina-like, como as enzimas presentes no veneno das jararacas, das serpentes do gênero Bothrops, elas vão justamente clivar o fibrinogênio em fibrina. Isso vai causar distúrbios de coagulação e vai gerar também consumo de fatores, geração de produtos de integração do fibrinogênio e da fibrina. Basicamente, essa ação coagulativa, ela quando isolada, ela não vai gerar assim, coágulos consolidados, porque justamente essa ação isolada ela vai ativar basicamente só o fator 10 e não necessariamente isso é suficiente para ativar a via intrínseca. Então eu tenho apenas uma hemostasia primária, que é decorrente, por exemplo, lá do fator de Willebrand, fator tecidual, que vai ativar essa via extrínseca, que se não houver ativação da via intrínseca, não há hemostasia secundária. Então na hemostasia primária eu tenho uma formação daquele tampão plaquetário, mas aquele tampão plaquetário ele é muito instável, então ele é muito fácil de ser dissolvido. Isso pode levar, por exemplo, a uma síndrome de coagulação intravascular disseminada, enquanto que
Então, já que eu vou ter a formação desses tampões plaquetários instáveis, e rapidamente eles vão ser dissolvidos, e aí eu vou ter mais formação desses tampões plaquetários, então eu vou ter um consumo de fibrina muito alto, inativação simultânea. Além desse consumo de fibrina, eu também tenho o consumo de fatores de coagulação, que pode levar a essa coagulação intravascular disseminada, ou pode levar também a uma menor a uma maior predisposição a hemorragias, e hemorragias não só no sítio anatômico de inoculação do veneno, mas também em sítios diferentes, locais distantes do local de inoculação do veneno, como por exemplo hemorragias na gengiva, hemorragias no nariz, epistaxes e etc. E pode levar também a plaquetopenia, justamente porque eu tenho a formação desse tampão plaquetário com deposição de fibrino, porém eu não tenho a consolidação desse tampão. Só corrigindo aqui, a hemostasia secundária não ocorre em processo de estabilização desse tampão plaquetário, na verdade. Não ocorre processo de estabilização, de contração, de aumento de intensidade para que haja coagulação e obstrução de um vaso, por exemplo. Então, recapitulando aqui, a coagulação por acidente butrópico, ele se dá basicamente da ativação do fator X e da trombina, justamente por enzimas trombin-like, que simulam a atividade da trombina, que aí vai levar o fibrinogênio e fibrina. Porém, como essa ativação ela é muito rápida, e ela pode ser simultânea ou isolada, o que não gera uma estabilidade para esse tampão plaquetário. Então, esse coágulo que se forma, ele rapidamente é fibrinolizado. Então, ele é lisado rapidamente pelo sistema fibrinolítico. E aí, o que acontece? Esse coágulo que se formou, ele consumiu fatores de coagulação para se formar. Então, ele foi formado, consumiu fatores de coagulação e foi fibrinolizado. Então, esses coágulos eles são formados e são clivados muito rapidamente, levando a um alto consumo de fatores de coagulação e predispondo, não só de fatores de coagulação, como também de plaquetas, predispondo a um estado de hipocoagulabilidade, aumentando o tempo de coagulação, predispondo a hemorragias e caracterizando um quadro de coagulação intravascular disseminada, justamente porque eu tenho um aumento da coagulação, só que essa coagulação é sistêmica, né? Só que essa coagulação não é suficiente essa coagulação é suficiente para que haja consolidação dos coágulos. Então eles são clivados e consomem fatores de coagulação, predispondo ao estado de hemorragia. Já falando da hemorragia, ela vai ser basicamente causada por alterações da coagulação, que já foi descrito anteriormente, mas também por algumas outras proteínas como as hemorraginas, que são metaloproteínas que, como eu falei anteriormente, elas vão atuar diretamente na lesão da lâmina basal do endotélio, das células endoteliais. Então, essas proteínas hemorrágicas elas vão basicamente lesar a membrana basal dos capilares e vão causar também, e vão estar associadas também à plaquetopenia e às alterações de coagulação, né? No caso, tudo isso no caso, a plaquetopenia decorrente, por exemplo, do alto consumo, e as alterações de coagulação também decorrentes lá do alto consumo, mais as hemorragias que causam lesões nas membranas basais dos endotérios, vão predispor a esse estado de hemorragia e vão causar essa hemorragia, certo? Agora, falando mais um pouco das manifestações locais, como o acidente brotrópico ele tem essa atividade proteolítica, eu vou ter uma característica muito grande de inflamação, justamente porque ela possui também mediadores inflamatórios em sua composição. Então eu vou ter uma dor nesse local de inoculação do veneno e vou ter edema também por essa ação inflamatória. E como nós já vimos em patologia, a inflamação ela possui 5 pilares, que são calor, rubor, dor, tumor e perda de função. Então, um desses 4 pilares na inflamação, eles têm que estar presentes. E aqui a gente tem o que? A gente tem a dor e tem o edema, que são característicos de inflamação. E aí a gente também tem essas equimoses, que são os sangramentos, infartamento ganglionar, que são justamente
porque eu vou ter esse aumento de edema que vai levar a essa formação de infartos nesse justamente vou ter o infarto ganglionar, formação de bolhas, que você justamente que eu vou ter esse edema maior, então eu vou ter esse extravasamento de líquido extracelular e além disso eu vou ter essa coagulação que pode obstruir esse linfonodo e pode causar a morte desse linfonodo e portanto esse infarto ganglionar que vai resultar nessa formação dessas bolhas e pode ocorrer necrose ou não, dependendo da extensão e do tempo em que esse infarto se prolongar. A gente pode e nós temos também manifestações sistêmicas, como por exemplo as hemorragias à distância, que eu falei que são decorrentes dessa hipocoagulabilidade em decorrência dessas toxinas que vão ter ação na cascata de coagulação. Então elas vão predispor esse estado de hipocoagulabilidade que vai decorrer, que vai resultar em hemorragias, epistaxes, hematêmese, que no caso são hemorragias do trato digestório superior, hematura, que vai ser sangue na urina, náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão arterial em decorrência das hemorragias também, choque hipovolêmico, apesar de ser bem mais raro, ele também pode acontecer, o choque hipovolêmico, ele também pode acontecer, também essas hemorragias, elas são mais graves em gestantes, pode ocorrer hemorragias intrauterinas, basicamente é isso. E também a oligonúria, né, que justamente porque a gente tem essa hipotensão, tem uma menor já que tem uma menor perfusão renal, eu tenho uma hipovolemia, então por decorrência da hemorragia e do edema, como eu tenho essa hipovolemia, eu vou ter uma menor quantidade de sangue chegando no rim, então eu vou ter uma menor quantidade de sangue filtrado para a geração da urina, então isso vai gerar uma oligonúria. Já falando das complicações locais, há também a síndrome compartimental, que é em decorrência do edema duro, aquele edema que já está bem extenso, então esse edema que está bem extenso e está muito grande, ele vai acabar comprimindo os feixes vasculonervosos, que vai gerar a isquemia de algumas extremidades distais a essa obstrução. No caso, por exemplo, se eu tiver o edema, a picada foi aqui, e aí teve a geração desse edema que comprimiu um feixe vasculonervoso aqui no meu antebraço, as extremidades aqui distais ao centro de inoculação, elas vão sofrer uma isquemia justamente pela compressão desses vasos, e também vai ocorrer essa cianose, essa isquemia, e pode levar também a déficit motor, justamente por haver a compressão desses nervos, que afeta a função desses nervos. Então vai ter dor, vai ter parestesia, vai ter déficit motor, vai ter perca de perfusão, justamente pelo menor fluxo sanguíneo, justamente pela compressão desses vasos sanguíneos. Os abscessos, que são decorrentes da atividade proteolítica, que vai predispor a infecções secundárias também, em geral, de bacilos gram-negativos anaeróbios, como por exemplo as bactérias gram-negativas e tudo mais. A necrose, em decorrência justamente dessa isquemia prolongada, dessa cianose prolongada, dessa compressão vasculonervosa prolongada, dessa atividade proteolítica prolongada, pode levar a necrose também, gangrena e tudo mais. E as complicações sistêmicas são justamente o choque, que vai ser justamente por esse edema generalizado, que vai levar a uma hipotensão, e das substâncias vasoativas, como por exemplo as bradicininas, que elas têm uma ação vasodilatadora muito potente e uma ação de aumentar a permeabilidade vascular muito grande, que aumenta ainda mais esse edema, e além de liberar óxido nítrico, que é outro potencial potente vasodilatador, que vai também aumentar essa hipotensão e levar ao choque hipovolêmico. E a insuficiência renal aguda, você justamente em casos onde eu tenho essa formação de microtromos, eu tenho essa diminuição da perfusão renal, essa diminuição, essa hipovolemia, essa hipotensão, que pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda, além das atividades nefrotóxicas das toxinas sobre os endotélios renais. Sobre os endotélios renais não, sobre os túbulos renais. A gente tem essa ação nefrotóxica, né, que vai promover lesões tubulares no endotélio renal.
levando a insuficiência renal aguda, ou então por diminuição da perfusão em decorrência de um microtrombo, por exemplo. Já no tocante ao, ao diagnóstico, o diagnóstico dos acidentes barotrópicos, eles vão se dar basicamente por tempo de coagulação, que vai ser importante não só para o diagnóstico, mas também para acompanhamento dos casos. Só que tem um fator muito interessante, que é o tempo que esse tempo de coagulação ele é dividido em dois exames, que é o tempo de protrombina, que é o TP, que é justamente por ativação do fator 10 e fator 7, e o TPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, que também pode estar alterado por ações nos fatores 10 e 8, que também vão ter as enzimas de coagulação, as toxinas de coagulação vão ter ação nesses fatores também. E por que isso é importante? Porque algumas espécies elas não têm ação nesses fatores, e elas têm ações em fatores muito específicos, como por exemplo as arquéticas, os acidentes arquéticos, eles vão ter basicamente ação direta no fibrinogênio, eles não têm ação em fatores de coagulação. Então, por exemplo, o meu tempo de coagulação da via intrínseca, ele pode estar alterado num acidente botrópico, mas ele pode não estar alterado no acidente laquético. Então isso propicia uma diferenciação de qual foi a espécie que causou, por exemplo, aquela alteração de tempo de coagulação. Então isso me permite saber se foi uma jararaca, se foi uma surucucu que picou a pessoa e tudo mais, que inoculou veneno e tudo mais. Exame sumário de urina também, porque pode ter proteinúria, no caso de, por exemplo, insuficiência renal aguda, pode ter hematúria, no caso do aumento da predisposição ao estado pró-hemorrágico, né? Porque a gente vai ter um consumo daqueles fatores de coagulação que predispõe a hemorragias e pode ter sangramentos na urina. E na urina também pode ter leucostura, no caso também de falência renal. Nesse hemograma eu vou ter neutrofilia, vou ter hemossedimentação, e basicamente isso. Alguns outros exames também, como os eletrólitos de urina e creatinina também são importantes, porque pode indicar insuficiência renal aguda. E imunodiagnóstico por ELISA, né, que detecta os antígenos do veneno no sangue. Aqui basicamente é só um resumo, né, da classificação, que ela pode ser classificada como leve, moderada ou grave, onde no leve a gente tem é o mais comum, a gente tem só um edema local pouco intenso ou ausente, e hemorragia discreta ou ausente também, com ou sem alteração do tempo de coagulação. Já na moderada a gente tem essa dor, edema evidente que ultrapassa o local de inoculação e são acompanhados ou não de alterações hemorrágicas. Já na grave tem esse edema local endurado, extenso, podendo atingir todo o membro, e aí são acompanhados de dor, bolhas e as manifestações sistêmicas grávidas. Qualquer uma das manifestações sistêmicas grávidas vão classificar o caso como grave, independentemente do quadro local. No caso, por exemplo, uma insuficiência renal aguda já vai classificar como grave, apesar de não ter um edema endurecido ou ter hemorragia, sabe? Já falando do acidente crotálico, o acidente crotálico ele não é tão presente assim, não é responsável por pela prevalência maior de acidentes ofídicos. Basicamente o veneno dos acidentes crotálicos eles vão ter ação neurotóxica, miotóxica e coagulativa. Então a ação coagulativa dele também é muito semelhante a anterior pela botrópica, porque ele vai ocorrer por ação de serina protease, que no caso vão ser as trobinolate também, que vai converter a fibrina, o fibrinogênio sérico, em fibrina. A diferença é que as proteínas do acidente crotálico, ou seja, das espécies crotálicas, elas são conhecidas. No caso da coagulativa, é a girotoxina e a convitoxina, né? Que a giroxina ela vai ser uma
uma serina protease, no caso, ela vai converter fibrinogênio em fibrina, e também a convoxina ela vai aumentar essa agregação plaquetária. Então essas duas proteínas vão estar atuando tanto na agregação plaquetária como no estado de coagulação alterado. Já a miotóxica, ela vai ter basicamente, vai ser por lesões de fibras musculares pela crotamina, é outra proteína, que vai fixar as membranas da célula, que vai lesar as membranas das células musculares, que vai resultar na rabdomiólise, excreção de mioglobina e dessas enzimas do músculo no sangue. Então, no caso, eu vou ter essa manifestação miotóxica a partir de algumas enzimas, como por exemplo, pode ser a fosfolipase A2, que basicamente ela lesa algumas membranas celulares, pode lesar a membrana celular de célula muscular, levando a extravasamento de conteúdo intracelular, como as mioglobinas e algumas enzimas presentes no músculo esquelético, que vão ser excretadas pelo sangue, podem ser percebidas por um exame de urina, um sumário de urina e tudo mais. E é bem característico porque tem uma alteração de coloração da urina. Então, quando chega nesse estágio de rabdomiólise, é facilmente identificado. E a ação neurotóxica é pela crototoxina, que é uma enzima de ação pré-sináptica. Ela é uma ela possui uma ação fosfolipásica, que justamente ela vai inibir a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, causando paralisia motora. Então, ela vai ter essa ação de inibir a liberação de acetilcolina, resultando nessa paralisia motora e respiratória, que pode levar, por exemplo, a uma das maiores complicações, que não é só a insuficiência renal aguda, mas também pode levar a paralisia dos músculos respiratórios, certo? Basicamente, é isso, né? Na ação coagulante também pode ocorrer uma ação direta, uma clivagem direta do fibrinogênio em fibrina, sem ativar o fator 8, o que vai gerar também coágulos instáveis, que vai predispor a uma coagulação, uma coagulopatia de consumo, levando uma CID, por exemplo, e etc. O acidente crotálico, as manifestações locais são muito discretas, com pouca dor e edema, justamente porque ele não tem essa atividade proteolítica, mas pode haver parestesia, justamente pela atividade neurotóxica do veneno. Já as manifestações sistêmicas vão ter basicamente divididas em gerais ou mais complexos, né? Onde a gente vai ter nas gerais vão ter mal-estar, prostração, sudorese, anemia, náuseas, vômitos, sonolência, inquietação e secura da boca, que são decorrências, podem estar associadas, na verdade, ao medo decorrente do acidente crotálico. Já nos acidentes neuropáticos, nas manifestações neuropáticas, a gente tem a face miastênica, ou de Rosenfeld, com ptose palpebral unilateral bilateral, flacidez da musculatura facial, diâmetro pupilar alterado, oftalmoplegia, diplopia, oftalmoplegia que é a paralisia dos movimentos oculares, diplopia que é a visão dupla, paralisia velopalatina, que é a paralisia dos músculos presentes no palato mole, do palato mole, que auxiliam na deglutição. Então vou ter dificuldade nessa deglutição, vou ter diminuição desse reflexo do vômito, alterações de paladar e olfato, apesar de serem menos frequentes. E essa ação miotóxica vai levar a mialgias, né? Justamente porque eu estou tendo uma lesão muscular, e mioglobinúria, justamente porque eu tenho a liberação dessa mioglobina no sangue, que vai ser filtrada lá no rim e vai ser excretada. Distúrbios coagulativos discretos, com poucas consequências, e pode ser com maior consequência, isso é verdade, pode ocorrer. E pode haver insuficiência respiratória, justamente por haver essa paralisia dos músculos respiratórios, assim como também nos acidentes por coral verdadeira, ou seja, por micrúrios. Aqui no acidente crotálico dá para perceber essa face miastênica ou de Rosenfeld, onde a gente tem essa pitose, esse baixamento no caso esse aqui dá para perceber bastante, pitose palpebral unilateral, e esse relaxamento dos músculos da face, essa flacidez dos músculos da face. As complicações locais estão mais relacionadas justamente às manifestações neurológicas, como a parestesia dos membros, que vai tende
a desaparecer progressivamente ou podem continuar, no caso, se não tratada, ela pode progredir. Tem algumas complicações sistêmicas, como também a insuficiência renal, que é a principal complicação sistêmica, e além juntamente com a insuficiência respiratória, e que pode ser de rápida situação, levando a necrose tubular. E para acompanhamento, no caso, e diagnóstico, são utilizados basicamente tempo de coagulação, que geralmente vai estar alterado, só que, por exemplo, por ela não ter essa ação tão ampla como a botrópica, então não é tão perceptível essas alterações de tempo de coagulação, e não dá para discernir tanto por TPA e TP. Então, também acompanhamento pode ser por um sumário de urina, justamente porque a gente vai ter essa presença de proteína sendo excretada na urina e mioglobina, e essa vai ter alteração de coloração muito característica. Também nos exames de sangue, no hemograma, vai ter a presença de algumas enzimas, como por exemplo a creatina quinase, que é uma proteína muito específica, muito sensível de lesão muscular, e também assim como a lactato deshidrogenase, que é uma proteína mais presente nos músculos e no fígado. Ela não é tão específica, mas ela é sensível, assim como também as aminotransferases e etc. Já aqui a gente pode perceber a coleta de urina sequencial entre o acidente e a presença dessa mioglobina na urina. Aqui basicamente é a classificação, né, que pode ser classificada também como leve, moderada ou grave. No caso, nas mais graves, você vai ter a face miastênica, vai ter todas essas complicações neurológicas mais evidentes. Já no acidente laquético, eles vão acontecer em áreas mais silvestres, e justamente para acontecer nessa área mais silvestre tem um menor registro literário na literatura. Então a gente não tem tanta informação sobre esse gênero de serpente. Elas vão ser serpentes muito grandes, como eu falei, considerando 3,5 metros de altura, de comprimento. E o veneno da surucucu, eles são muito parecidos com a ação da biotrópica. A diferença é que, além de ter atividade proteolítica coagulante, ela vai ter ação neurotóxica. No caso, além de ter ação proteolítica coagulante e hemorrágica, que é característico justamente do veneno biotrópico, ele vai ter um a mais, que é a ação neurotóxica, que no caso vai ser uma síndrome vagal, no caso a manifestação neurotóxica. A manifestação proteolítica é basicamente o mesmo mecanismo da botrópica, com proteínas, com protease, hyaluronidase, colagenase, etc., tudo aquilo que a gente já falou. E a coagulante, ela vai ser atividade do tipo trombina, certo? Ela vai ser atividade do tipo trombina, no caso ela vai ter uma proteína do tipo trombina-like, então ela não é também tão amplo como a biotrópica, o acidente biotrópico, já que ele tem a ação mais localizada. E também, justamente por isso, os tempos de coagulação de TPA e TP, eles podem ser úteis na diferenciação entre esses dois acidentes, apesar deles possuírem características muito comuns, como eu falei, como a proteólise, com atividade proteolítica, hemorrágica e coagulante. Essa atividade coagulante ela pode ser discernida justamente porque uma atua diretamente na conversão de fibrinógeno em fibrina, e a outra atua nos fatores de coagulação. Então, num eu vou ter o TPA alterado, enquanto que no outro eu não vou ter. Então, eu consigo discernir a partir desses parâmetros. Também tem essa alteração neurotóxica, né, que também, se chegar até essa alteração, ela vai também ajudar a discernir, que no caso a alteração neurotóxica vai ser basicamente característica da estimulação de síndrome vagal, com vômito, diarreia, hipotensão e etc. Além também da liberação de bradicininas, que
vão aumentar ainda mais essa hipotensão da síndrome vagal, justamente por ser um importante vasodilatador. No caso, essa bradicinina, ela vai ser resultante também dessa ação sininogênica, que vai gerar a bradicinina. Basicamente é isso. No acidente laquético, as manifestações locais eles vão ser muito semelhantes ao acidente protrópico, com edema e dor locais, por possuir essa atividade proteolítica. Podem ocorrer bolhas serosas se ocorrer um infarto de um linfonodo, por exemplo, ou serohemorrágica, justamente porque tem essa coagulação de sangue, tem essa necrose e tudo mais. E a hemorragia ela é mais local. Esse é um fator bem importante, porque também ela vai ter uma atividade coagulatória maior, porém ela tem uma atividade hemorrágica menor, porque ela não consome fatores de coagulação. Então essa hemorragia ela acaba sendo apenas local, porque ela vai ter essa atividade de coagulação maior, porém a atividade de hemorragia ela é menor, porque ela não tem consumo de fator de coagulação por não atuar na via intrínseca, certo? Já as manifestações sistêmicas, elas vão ter caracterizadas basicamente pela neurotoxicidade da ação vagal, que vai ser a atividade do sistema nervoso parasimpático, onde vou ter hipotensão arterial, tonturas, bradicardia, visão escurecida, cólica abdominal, diarreia, que também vão ser desencadeadas pela atividade sininogênica, que vai liberar bradicinina, que vai acentuar ainda mais todos esses sintomas. As complicações vão ser basicamente as mesmas do acidente pré-tópico, síndrome compartimental, necrose, infecções secundárias, abscessos, déficit nutricional. Basicamente é isso no acidente laquético. É bem repetitivo. Aqui dá para perceber que tem esse edema muito grande. A hemorragia ela é localizada, vocês podem perceber aqui, justamente porque possui essa atividade hemorrágica menor do que no acidente pré-trópico. E para acompanhamento, tempo de coagulação, basicamente TP, não TPA porque não vai dar alterado. Hemograma também, para ter as dosagens de ureia, creatinina e eletrólitos, basicamente é isso. Já no acidente lapídico, vão ser aqueles com menor incidência, vai ser basicamente pelos venenos das corais, que é neurotóxico, e basicamente eles vão ter dois mecanismos, o mecanismo pós-sináptico, onde vão ser encontrados em todos os venenos, e essa enzima, essa proteína que não tem atividade enzimática, no caso da pós-sináptica, ela vai atuar de modo semelhante ao curare, que é um antagonista competitivo justamente de acetilcolina. Então ele vai competir pelos receptores colinéticos na junção neuromuscular. Então ele vai acabar levando a uma morte por falência respiratória, já que ele vai inibir a atividade dos músculos respiratórios, paralisando eles. A administração de substâncias anticolinesterásicas também são utilizadas para contrabalancear esse efeito, já que eu vou acabar aumentando o tempo de a vida ali, a disponibilidade de acetilcolina na junção neuromuscular, já que os fármacos anticolinesterásicos eles inibem a ação da enzima colinesterase, que ela vai da acetilcolinesterase, que ela vai justamente clivar a acetilcolina para depois ser recaptada, no caso ser aproveitada os metabólitos. E no caso, eu aumentando essa disponibilidade de acetilcolina na junção neuromuscular, como a gente já viu em farmacologia, quanto mais eu tenho, quanto maior a concentração de um substrato em relação a um outro que compete por ele, maior a afinidade do receptor por esse substrato que está em maior concentração. Então, quando eu aumento a quantidade, eu aumento a afinidade do receptor por esse substrato. Então, acaba que o receptor perde afinidade pela toxina e aumenta a afinidade pela acetilcolina, aumentando, digamos assim, diminuindo os efeitos neurotóxicos pós-sinápticos do veneno das corais. Já a ação pré-sináptica, ela vai ser apenas algumas corais, elas vão ter um efeito muito parecido lá com a da Crotalus, com a da cascavel, justamente porque ele vai ter um efeito fosfolipásico, justamente ele vai lesar membranas dos neurônios, que vai impedir a fusão das vesículas de acetilcolina e vai impedir a liberação da acetilcolina. Então, basicamente, não vai ter a liberação de acetilcolina na junção muscular. Cabe ressaltar também que as proteínas pós-sinápticas elas têm um peso muscular bem menor, então ela vai permitir uma maior difusão
e um efeito neurotóxico mais rápido do que, por exemplo, no acidente por Protalos. As manifestações locais no acidente lapítico, como ela não tem ação proteolítica, a do local é discreta. A parestesia ela vai ser progressiva e em sentido proximal, né? Porque justamente a gente não tem se não tiver um tratamento, a quantidade de veneno vai continuar se ligando lá à fenda sináptica, ligando ao receptor de acetilcolina, vai acabar competindo para acetilcolina e agravando o quadro de parestesia. E em sentido proximal, porque obviamente o veneno vai se espalhando no sentido do centro de inoculação para as bordas proximais, então a parestesia vai ser progressiva em sentido proximal também. Já manifestações sistêmicas vão ser decorrentes de vômitos, da fraqueza muscular progressiva justamente pela diminuição da ligação de acetilcolina nesses músculos que geraria contração, geraria liberação de cálcio e que posteriormente geraria contração. E aí provavelmente vai causar também oftalmoplegia, que é a paralisia dos músculos dos olhos, vai causar aquela face miastênica, aquela flacidez, aquela paralisia flácida da musculatura respiratória, que vai resultar uma insuficiência respiratória aguda e apneia. Além da dispneia, justamente porque não vou ter um controle adequado desse movimento respiratório. Aqui é basicamente só para saber se o tipo de acidente é lapídico, né? E basicamente é isso.